Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância de ler Aristóteles no curso de letras. Tratarei ao longo do vídeo de alguns livros de Aristóteles, algumas edições de livros. Então vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon para as edições que eu mostrar e que estiverem ainda disponíveis, para que você vá lá, dê uma olhada e, se for o caso, que compre o livro através do meu link, pois essa é uma forma de você ajudar a manter o canal. Se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois essa é uma forma de você mostrar que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Aristóteles foi um filósofo grego que viveu há quase 2.500 anos, né? Foi discípulo de Platão e, enfim, deixou uma obra considerável. Ao contrário do que algumas pessoas já ouvi, algumas pessoas dizendo que Aristóteles é um crítico literário por causa da poética, né, que é bem famosa no curso de letras. Aristóteles não é um crítico literário, ou seja, ele é um filósofo, né? Diria que um multi-intelectual, porque no seu tempo era muito comum que o filósofo tratasse de basicamente tudo que diz respeito ao conhecimento, né? E dentro daquilo que ele tratou também de linguagem. Então nós temos obras de Aristóteles, livros de Aristóteles, referentes à organização do pensamento em palavras, em sentenças. Nós temos livro de Aristóteles tratando da obra literária, né, sem esse nome, mas tratando da obra literária. Então, dentro da nossa área, embora seja um filósofo, né, e enfim, tenha grande importância dentro da história da filosofia, também tem importância na nossa área. E é um autor que eu considero sim, muito importante para o estudante de letras conhecer. Foi um autor muito decisivo para a minha compreensão de literatura, é até hoje um autor que está na base do meu conceito mesmo de literatura, né? Toda vez que eu penso em literatura, eu penso a partir daquelas colocações de Aristóteles a respeito da mimese, da imitação, e acho que depois dele ninguém conseguiu ser tão preciso, tão resumido e ao mesmo tempo tão correto ao conceituar a arte de um modo geral e, consequentemente, a literatura, como a manifestação do engenho humano que se dá através da imitação, mas não da imitação das coisas como elas são, mas sim como elas poderiam ser. Depois desse conceito aí, você, enfim, né, tem justificativa aí para entender o que é literatura, para entender o que não é literatura e por que não é, né? Justamente porque uma biografia fala de alguém, trata essa pessoa como um personagem, narra uma história e não é uma literatura. Porque a biografia, obviamente, traz a realidade da forma como ela é para o livro, enquanto que um romance de natureza biográfica, ele trata, ele inventa, ele cria, então ele trata daquela realidade como ela poderia ter sido. Então é um conceito que está na base de muitos pesquisadores, de muitos teóricos que se debruçaram sobre a literatura. É lógico, um conceito também que muita gente problematizou, então Aristóteles ele é importante até nesse sentido, se você vai segui-lo ou se você vai criticá-lo, mas não dá para passar sem lê-lo, entende? E eu estou na posição dos que se filiam às suas colocações, né, que tem grande influência do pensamento de Aristóteles, mas não apenas em literatura, né? Aristóteles no seu livro Categorias, e foi muito importante para mim também, eu já conheci depois da graduação em letras, mas assim, o modo como minha compreensão sobre o funcionamento do discurso e da própria oração, né, a gente trazendo aqui para a área de gramática, depois de entender as categorias, deu um salto imenso, né? Ou seja, depois que ele explicou o que é a substância, né, que está ligada ao ente, e as formas de se predicar algo a respeito, de se dizer algo a respeito da substância, você já, entendendo isso aí, você entende substantivo e, consequentemente, o sujeito, você entende o verbo, o predicado, entende todo o conjunto de adjuntos que se utiliza. É um passo muito importante. Por isso que eu considero
a obra de Aristóteles como fundamental e vou tratar aqui de alguns livros. Eu não vou tratar dos conceitos, vou indicar para vocês. Aqui no canal eu já tenho um vídeo sobre a arte poética, aconselho que vocês deem uma olhada. Eu acho que lá eu não trato da arte poética como um todo, mas trato do conceito de mimese. Se eu não me engano é isso. Convido-os a assistir e, claro, futuramente virão novos vídeos sobre a arte poética. Eu acho que merece sim aqui para o canal. E também em breve eu tratarei também de Aristóteles, num vídeo que estou preparando sobre crítica literária. Mas começo aqui justamente indicando a arte poética, né? A arte poética de Aristóteles, que é um livro que se debruça sobre as artes miméticas, mais especificamente aqui sobre o teatro, né? Ou seja, ele cita a poesia que hoje nós compreenderíamos como uma poesia lírica, ele cita a épica, os poemas épicos, né, que se aproximam um pouco da nossa narrativa, né, dos romances modernos, mas enfim, são poemas épicos, poemas narrativos, e trata do teatro. E dentro do teatro, eles dão mais atenção à tragédia. Wesley, afinal de contas, o livro se chama Poética, Arte Poética, da Arte Poética, qual é o título? Na verdade, todas essas denominações dependem da tradução do livro e pega as primeiras palavras dessa tradução, né? Porque o livro começa assim, da arte poética, dela mesma e de suas espécies, etc, né? Como se dissesse, estou falando aqui da arte poética e de suas espécies e tal. Então, dependendo da tradução, o livro vai se chamar Poética, Arte Poética e assim por diante, né? Mas independente do título, da tradução, né, que se utilize, quando você ouvir algo parecido com isso, Poética de Aristóteles está tratando exatamente do mesmo livro. E na parte 9 do livro, é uma numeração que se coloca, né? O livro no original não recebe essa numeração, mas nas traduções se utiliza isso. Utiliza-se alguns códigos também, que alguns grandes especialistas na obra criaram, enfim. Mas na tradução que eu tenho em mãos, que é a tradução da editora 34, de Paulo Pinheiro, nós temos na parte 9 o trecho famoso em que Aristóteles vai dizer: também fica evidente a partir do que foi dito que a tarefa do poeta não é a de dizer o que de fato ocorreu, mas o que é possível e poderia ter ocorrido segundo a verossimilhança ou a necessidade. Com efeito, o historiador e o poeta diferem entre si não por descreverem os eventos em versos ou em prosa. Poder-se-iam apresentar os relatos de Heródoto, que era um historiador, em versos, pois não deixariam de ser relatos históricos por se servirem ou não dos recursos da metrificação, mas porque um se refere aos eventos que de fato ocorreram, enquanto o outro aos que poderiam ter ocorrido. Está aí uma perfeita conceituação para a ficção. E aqui ele trata também de catarse, enfim, fala das partes da tragédia. Um livro fundamental. Existe uma tradução da editora Martin Claret, foi a primeira que eu tive, utilizei muito na época da graduação e me serviu. Porém, ela não é explicativa, ela não tem um texto introdutório, ela não tem notas, ela é um texto seco, pelo menos a que eu tinha lá naquela época, né? Depois eu me desfiz dela e comprei esta edição aqui, intitulada A Poética Clássica. Aqui nós temos, além da arte poética de Aristóteles, a arte poética de Horácio e o Tratado do Sublime de Longino, por isso tem esse título, A Arte Poética. É um livro que sai pela editora Cultrix, numa tradição direta do grego e do latim por Jaime Bruna, que foi professor da Universidade de São Paulo, foi ou não me recordo agora, também respeitado, um professor respeitado, uma tradução que me serviu bastante. É uma boa tradução, tem um texto introdutório curtinho que trata das 3 obras e serve para você entender muito do que diz respeito a elas. E ao longo da obra, né, ou seja, ao longo da arte poética e também dos outros tratados, você vai ver algumas notas, poucas notas, mas tem sim notas sobre os textos. Depois eu comprei esta edição, que é bastante famosa também aqui no Brasil, que é a edição da editora 34, com tradução de Paulo Pinheiro. Aqui nós também temos um texto introdutório falando sobre o livro, falando sobre a importância de Aristóteles, e depois passa-se para o texto de Aristóteles com muitas notas. Aqui realmente tem muita nota mesmo, é tanto que tem páginas em que praticamente mais da metade é só de nota. E eu acho que tem até
trechos em que há mais nota do que esse aqui. E tem o ponto positivo de ser uma edição bilíngue, né? É lógico, é mais importante para quem sabe o grego, claro, né? O grego antigo, mas que é bacana, né? Você ter. Você não sabe, você que está estudando hoje letras, né? Está começando letras, você não sabe se no futuro você vai querer se especializar nessa área, em Aristóteles e tal. Então já comprar, se você for adquirir, já ter a oportunidade de comprar um livro em edição bilíngue, seria bacana. Bom, agora os textos de Aristóteles que tratam, né, da organização da sentença, das palavras, das classes de palavras, embora não com esse nome. Trato aqui das obras da interpretação e categorias de Aristóteles, tá? São duas obras que compõem um livro maior chamado Organon, na verdade um conjunto de obras, né? Aqui no Organon nós temos 6 livros, que são as categorias da interpretação, analíticos anteriores, analíticos posteriores, tópicos e refutações sofísticas. Sinceramente, eu só indico para você de letras a leitura dos 2 primeiros livros, que são categorias e da interpretação. Principalmente a categorias, mas se puder ler os 2, leia. O restante dos livros eu diria que é mais adequado para quem quer um aprofundamento, né? É uma obra aqui que trata, o Organon, de um modo geral, trata da lógica, trata da forma de construir argumentos, ou seja, se aproxima a partir do terceiro livro mais da retórica do que do conjunto de conhecimentos que nós utilizamos em letras. Mas as categorias e o da interpretação são livros importantíssimos para você conhecer esses conceitos que estão na base da gramática moderna, né? Ou seja, conceito de nome, conceito de substância que originou o substantivo, predicação. A postura de Aristóteles aqui muitas vezes é mais clara quando ele apresenta o porquê de ele estar trabalhando com aquele conceito do que a gramática em si, que já traz o conceito pronto, né? Você começa a estudar morfologia, apresenta ali rapidamente e depois já vem para o substantivo. Certo, mas o que é substantivo? Do que ele trata? Qual o significado disso dentro do discurso de um modo geral, dentro da nossa forma de ver o mundo? As gramáticas não trazem, né? E Aristóteles aqui já traz. Então, ajuda. Agora, lógico, nenhum desses livros que eu estou indicando são livros para você entender de primeira. Você que espera do conhecimento, do estudo, eu já tratei disso aqui várias vezes, né? Rapidez, praticidade, nem sempre isso vai acontecer. O estudo, o conhecimento, a erudição vem aos poucos, vem com trabalho, vem com dedicação, vem com pesquisa, vem com debruçamento sobre o livro. Então você vai precisar ler, reler o livro, estudar, parar para ver as notas, fazer anotações, pesquisar em outro lugar, talvez na internet, ter paciência e ir fazendo essa leitura como uma meditação mesmo a respeito dos conceitos, tanto da arte poética quanto os livros do Organon, as categorias e o da interpretação, são textos que requerem paciência. E o estudo, de um modo geral, é assim, né? Você tem que... É um mundo paralelo a esse mundo de imediatismo em que nós vivemos. É um mundo de calma, de tranquilidade. Então não pense que você vai ler isso aqui de primeira, vai entender tudo, porque não foi assim comigo. Eu precisei reler algumas vezes. A arte poética eu já reli, eu não sei mais nem dizer quantas vezes. Ultimamente eu tenho anotado as leituras que faço, né, mas no começo eu não fazia isso. Então é difícil para mim saber quantas vezes eu li este livro, e sempre que eu leio eu aprendo mais. Assim como também o Categorias, que foi, fora o Arte Poética, foi o livro de Aristóteles que eu mais li. Sempre tiro grandes ensinamentos, o da interpretação, etc. Ok, Wesley, mas qual a edição que você indica? Bom, eu tenho aqui, foi a primeira que eu comprei do Organon, foi esta edição da editora Edipro. Esta edição é bacana porque, primeiro, né, reúne todo o Organon de Aristóteles, então os 6 livros estão aqui. Também tem um texto introdutório muito bom que fala da obra de Aristóteles, fala um pouco da vida dele. Bom, é sempre muito importante textos nesse sentido para você entender um pouco mais sobre o autor. Depois nós temos os livros e há sim notas também. Ao longo de toda a obra você tem notas sobre os textos. Depois eu comprei estes livros na edição da editora da Unesp. Tanto Categorias quanto o da interpretação,
Aqui são textos bilíngues também, né? Então, de um lado você tem o texto em grego, do outro você tem o texto em português. E nós também temos notas, tá? Tem notas ao longo de todo o livro e também um texto introdutório sobre o autor, sobre a obra, enfim. Eu aconselho assim, para você que tá apenas começando, né, e não vai ler todo o órgão, talvez comprar essas edições separadas aqui seja interessante, porque justamente por ser bilíngue, por ter também o texto introdutório, mas também notas, bastante notas. Perceba que todas essas obras têm em comum o fato de terem notas explicativas e textos introdutórios. Leia esse material. Tem gente que pula as notas, né? Ignora os numerozinhos que estão ali e vai lendo só o texto. Tem gente que pula a introdução, pelo menos ler depois, né? Se você não vai ler antes do livro em si, ao final leia a introdução, que vai ajudar você a compreender mais da obra, contextualizar mais em relação tanto à importância do autor para a sua época, quanto para aquele assunto que ele está trabalhando, para a filosofia de um modo geral, para os estudos da linguagem. Então é isso. Espero que tenha sido relevante, né, e que tenha dado para vocês alguns direcionamentos sobre a importância de Aristóteles, um autor que é muito conhecido em letras pela arte poética, mas que poucos professores falam da sua importância no campo da linguagem, mas é sim fundamental você conhecer. E aqui nós temos uma pequena bibliografia importante para o aprofundamento nas ideias deste que foi um dos grandes estudiosos, um dos grandes pensadores da história da humanidade. Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.